Meu nome é Ivone Silva, eu era conhecida como Mãe Baiana do Brasil, nacional e internacionalmente. E as endemoniações na minha vida começaram muito cedo. Eu tinha 8 anos quando eu estava dormindo uma certa noite, e quando acordei havia pessoas em volta da minha cama. E essa é uma parte que infelizmente eu não gosto de falar, mas é preciso, então eu vou falar. E eu acordei no meio da noite e eles estavam lá. Eram 4 pessoas em minha volta, tinha umas mulheres, uns homens, eles pareciam que tinham vindo de uma orgia. E eles estavam dentro do meu quarto. Eu não entendi, eu era pequena e fiquei procurando saber quem eram aquelas pessoas. E eles disseram que eram meus amigos que estavam ali e pretendiam me acompanhar. E eu comecei a achar normal ver aquelas coisas. Eles pediam para mim não falar para ninguém que eles eram meus amigos. Depois eu comecei a me sentir sozinha, não tinha amigas. Era uma criança diferente, muito triste, muito encapetada, cheia de astúcia. E eu não me sentia bem de jeito nenhum com aquilo, mas era uma coisa que, enfim, estava na minha vida. E quando foi um certo dia, eu me dei conta de que eu ouvia vozes. E aquelas vozes, na maioria das vezes, eu ficava procurando saber de onde vinham. E eu pensava, são os meus amigos que vieram me ajudar. E passou muito tempo e eu fui crescendo naquilo. E quando eu vi um avião, tinha medo. E ele falava no meu ouvido, esse é um meio de transporte, você ainda vai andar muito nesse transporte. Vai ser rica, vai ter joias, vai ter tudo que você quiser. E eu comecei naquela endemoniação toda, crescendo. Um dia eu me dei conta de que eu tinha poderes. Poderes para ler cartas, para ler búzios. E eu comecei a explorar esse lado. Veio a minha adolescência e eu já mexia com cartas, com búzios. A minha mãe era evangélica, mas tinha se desviado do evangelho, até por conta das minhas endemoniações. É uma coisa que eu não gosto de detalhar, mas eu comecei a frequentar um terreiro. A minha mãe de santo, essa senhora que era minha mãe de santo, ela até faleceu. Até que um dia eu fiz aniversário e um demônio do terreiro chegou para mim e falou que eu era muito querida dele e ele ia me dar uma prova de que gostava tanto de mim que ia aparecer no dia do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, soltou-se de dentro desse terreiro um bode preto, correu até a minha casa, e quando chegou lá, botou as 2 patas em cima do meu bolo, comeu um pedaço do bolo e depois sumiu. Aí 2 dias depois eu fui no terreiro, quando eu cheguei lá, o diabo desceu e falou, eu não falei que eu ia na sua festa? E aí é que eu me senti bem, achava que aquilo ali era amigo, era anjo, era guia, era orixá, era coisa muito boa que ia me proteger pro resto da minha vida. Só, meus irmãos, que eu estava altamente enganada, porque passaram os anos, eu prossegui lá dentro, aprendendo receita de ebó, aprendendo a sacrificar animais, aprendendo a andar nas encruzilhadas, andar em cemitério, andar em cachoeira, andar em mata, enfim, arriar para todo tipo de satanás que você imaginar, porque, meus irmãos, tudo isso é demoníaco. Cartas, búzios, trabalho de macumba, espiritismo, tudo é demoníaco. Eu posso dizer, afirmar, porque eu vivi dentro desse mundo. E aí, meus irmãos, os anos foram passando, eu fui me acostumando com isso. E nessa endemoniação toda eu tive 3 casamentos fracassados. Os meus casamentos, eles batiam recorde de tempo, que o que durou mais durava 1 ano. E eu continuei assim, achando que a minha vida estava muito boa. Porque eu comecei a andar Miami, Europa, Brasil inteiro. Andava muito bem vestida, porque através da bruxaria, o diabo me dava muito dinheiro. Eu andava bem vestida, bem arrumada, muito perfumada. Tinha uma casa bem arrumada, tinha carro, tinha motorista, tinha tudo. Eu só não tinha Jesus, né? Que era o mais precioso. Que é o mais precioso. E o que aconteceu foi que durante esse tempo todo, eu não me dei conta de que eu estava perdendo minha vida. Eu nunca me dei bem com minha família. Eu sempre era uma pessoa que não falava com ninguém. Quando eu falava era para ofender. Se alguém chegava na minha casa, eu achava que um maço de notas de dinheiro, de R$100, estava resolvendo. Eu nunca fui uma pessoa muito família. Eu nunca fui mãe para os meus filhos. Eu nunca me dei conta da felicidade de ter Jesus. Porque na hora do meu grande aperto eu sempre dizia, ai meu Deus, me ajuda. Mas sei lá, era uma coisa que era esquisito, soava esquisito para mim. Mas eu sempre gostava muito de Jesus. E eu pedia muito assim, ah Jesus, que bom que eu posso contar contigo. Só que chamar para o Jesus é uma coisa e ter ele é outra. E assim eu fui continuando, comecei a conhecer artistas famosos, políticos, empresários, pessoas de dinheiro. Sempre pro meu lado só ia gente que tinha muito dinheiro. E o que aconteceu foi que eu me acostumei com aquele mundo falso, né? Aquele mundo virtual, de muito dinheiro, horas com muito dinheiro, horas acabava o dinheiro. E durante esse tempo todo, meus irmãos, eu detesto falar disso, mas eu fazia as piores coisas.
Eu dava sacrifício para Pombagira, dava para Exu, dava para povo de mata, dava para povo de cachoeira, dava para Erê. Então, eu dava oferenda para todos eles. Fazia os trabalhos, as pessoas pediam, e por incrível que pareça, os trabalhos davam certo, porque eles pagavam muito bem, quantias altas, 10 mil reais, 15 mil reais, e a baiana foi criando fama, foi ficando forte, foi ficando valente, foi ficando destemida. Quando eu fui levada para o terreiro, para aprender a fazer as coisas, a pessoa que ficou sendo minha mãe de santo não precisou me ensinar nada, até porque o diabo tinha uma ligação muito estreita comigo, muito de perto. Então ele mesmo me ensinava a fazer as coisas. Só quando eu falo do diabo, eu queria conscientizar meus irmãos que ele não aparecia para mim de chifre e rabo desse jeito não. Aparecia como um anjo, como uma pessoa boa que queria me ajudar. Quando eu fui para dentro do terreiro, eu fui pro quarto de santo também. Eu fiquei lá. Só que eu fiquei lá 3 dias porque não foi necessário fazer nada em mim. Eu ia ficar lá 15 dias e fiquei só 3. A mãe de santo olhou para mim e disse: essa aqui já é feita, já está toda feita. Não precisou fazer nada. Mas eu passei pela humilhação de tomar água de abô, de ver os bichos saindo de dentro da carne. É isso, meus irmãos, pois eu vi os bichos saindo de dentro da carne. Eu vi. Eu dei meu sangue para aquele demônio. Eu fiz tudo o que foi preciso fazer. Para depois foram levantar as babá, né, como elas chamam, e aí me levantaram. E daí para lá foi comigo, foi eu e ele. Porque eu não precisei de mãe de santo, não. Como você também não precisa não, meu irmão. Você precisa de Deus. E o que aconteceu foi que eu estava lá, mas eu não precisava saber mais nada. Porque o diabo me ensinou como fazer um sacrifício com um bode, como calçar um bode com galinha, como abrir uma sepultura e pegar o fêmur de uma pessoa. Tudo isso eu aprendi. Tudo eu aprendi sozinha, com ele do lado e aprendendo. E isso aí, meus irmãos, eu não gosto de falar essas coisas. Eu detesto falar nisso. Mas o que aconteceu, meus irmãos, foi que eu fui tão bruxa como qualquer outro. E o Senhor me resgatou. Porque eu fui forçada a abrir bode, tirar menga de bode, tirar menga de galinha para entregar para o inimigo. Fazer trabalho com cachorro no cio. Fazer trabalho com gato preto. Tudo isso eu fiz. Mas, meus irmãos, Deus foi maior todo o tempo. E é comigo. E é comigo. Porque me resgatou do meio da sujeira. Está entendendo, meus irmãos? Hoje, se você está nessa situação, não tem que dar cachaça para Exu, não. E muito menos cigarro. E muito menos o que beber, o que fumar, o que vestir. Como tem pessoas que gastam o salário inteiro dando uma roupa para uma Pombagira, uma roupa que custa 300 reais. Ou comprando uma caixa de charuto cubano para dar pro Nego Gesto, pro Zé Pilintra, pro Tranca-Rua, para esses palhaços aí tudo. Outra coisa, meus irmãos, isso é capeta. Isso é capeta. Ninguém tem que dar nada, tem que dar um banho com o Espírito Santo, um banho de sangue, e eu quero ver como é que faz. Porque tudo isso, meus irmãos, eu fiz. Eu comprei roupas maravilhosas para Pombagira. Cada orixá meu tinha a roupa deles. Tá entendendo? Eles tinham que beber, tinham que vestir, tinham que calçar, tinham que comer. Porque eu tinha uma senhora casa de santo. E meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho Jesus na minha vida. E é o que me importa. Porque não vai haver derramamento de sangue nesse testemunho. Eu não vou contar o que fazia, o que deixava de fazer com bode, o que botava de padeira nas encruzilhadas. Meus irmãos, não precisa disso. Porque para a honra e glória do Senhor, não há necessidade dessas coisas. Meus irmãos, o diabo, ele é um derrotado. Agora eu posso dizer isso. Para a honra e glória do meu Deus, ele é um derrotado. Quando nós temos Jesus, escutem bem. Quando nós fazemos parte da pátria celeste de Jesus. Escutem bem. Certa vez eu fui fazer um trabalho para uma senhora. E ela queria, porque queria, por fim da força, separar a filha dela do marido dela. Porque a filha dela era rica e o genro dela era pobre. Ela não queria de jeito nenhum. Aí ela chegou para mim e falou: Baiana, né? Baiana, você faz esse trabalho, quanto custa? Eu dei o meu valor. Ela foi e disse: eu quero separar de qualquer jeito. Quando o diabo desceu lá para ela, ela fez o acordo com ele. E eu não sabia. E no acordo, depois eu vim a saber. E ela foi e disse: eu tenho que trazer uma calcinha na minha filha para cá. Aí ela trouxe essa calcinha. Outra vez, a entidade voltou a descer, Satanás voltou a descer e pegou essa calcinha da moça lá. Um tempo depois, eu vi a calcinha mergulhada no sangue com um punhal no fundo da calcinha, lá dentro do quarto de santo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? 1 ano depois, a filha da moça passou 1 ano doente, com problema no útero. Aí quando foi um dia, a moça voltou. Aí mandou chamar o mesmo Satanás que tinha feito o trabalho. E quando ele voltou, ele disse a ela: você não queria separar de qualquer jeito? Porque ela tinha prometido levar uma oferenda rica para ele. No caso, seria 4 bodes calçados. E ela não levou. Como ela não levou, ele deu uma enfermidade para a moça. E não houve jeito. Mas para a honra e glória do Senhor, naquele tempo,
o Senhor já era comigo, porque eu tive muita misericórdia, tive dó da moça, porque não era eu que fazia na realidade, eu ficava sem consciência. E o que aconteceu foi que a moça foi salva, porque aceitou Jesus e ficou boa. Então para mim foi uma coisa que me deixou assim muito feliz. Mas nem todas as histórias tiveram esse final feliz. Houve uma vez que eu fui fazer uma entrega meia-noite não, que tem que ser 15 para meia-noite, que ele dizia, né, que era 15 para meia-noite, que meia-noite já estava passando para pegar. E quando eu me aproximei da encruzilhada, eu vi como se estivesse tendo uma festa lá. Eu lembro como se fosse hoje. Eles estavam lá, 2 homens e 2 mulheres. As mulheres bebiam, fumavam, davam risada, pegavam a ponta da saia, botava no dedo e botava a saia na cabeça. E elas com aquelas cinta-liga, como aquelas mulheres vestiam, né, antigamente nos cabarés franceses, elas com uma cinta-liga preta por baixo da roupa e com a saia na cabeça. E os homens, eles fumavam, bebiam, como se eles estivessem numa orgia, como se eles estivessem numa festa. E eles estavam felizes, e eu não sabia por quê. E quando eu fui me aproximando, eu fui sentindo como se eu ficasse suspensa do chão. Eu era jovem ainda, muito jovem. Estava só começando minha carreira de endemoniação. E ao passo que eu fui chegando, eles foram silenciando, e ficaram todos mudos. Ficaram olhando para mim. E o que aconteceu foi que ali naquele dia eu senti uma tristeza tremenda. Eu me senti como se eu fosse uma deles. E eles chegaram e ficaram me olhando, e eu arriei o que eu tinha para levar, como se eu não estivesse vendo eles. E quando eu arriei o sangue, eles bebiam, metiam a mão no sangue, botavam na boca, e lá houve o sacrifício. E quando eu dei as costas, porque não podia olhar para trás, eu ouvia as gargalhadas deles, e até perto da minha casa eu fui sentindo o cheiro do charuto, como se aquele cheiro tivesse impregnado na minha roupa, não sei. E naquela noite eu dormi um sono muito ruim, pensando quando é que eu ia me livrar daquilo. Porque, por incrível que pareça, sempre fazendo essas coisas, mas eu tinha vontade de sair de lá. Tinha. Mas na mesma hora eu não tinha. Eu tinha medo de sair, perder meu dinheiro, perder meu status social, perder os meus amigos. Era esse medo que eu tinha. Mas Deus sempre foi mais poderoso, porque conseguiu me resgatar de lá. Irmãos, essas pessoas que eu via na encruzilhada, rindo, bebendo e comemorando aquele sangue que eu levava para eles, aquilo lá era demônios. Eles não eram gente de carne e osso, eram demônios. E eles estavam ali só aguardando a oferenda. E depois eles me deram a certeza de que tudo ia dar certo, porque eles se alegraram muito. E realmente a pessoa conseguiu o que ela quis. Se essa pessoa é feliz, não sei hoje. Se essa pessoa foi resgatada, também não sei. Mas eu espero que o Senhor alcance ela. Eu quero pedir você, pai de santo, mãe de santo, filho de santo, mãe pequena, Ogã, Cambono, pelo amor de Deus, larga tudo isso hoje. Escute a voz de Deus, peça, clame, busque, porque Ele responde. Meus irmãos, larguem tudo isso, porque isso é endemoniação pura. Você está aqui agora. Se daqui a 2 segundos você não tiver mais, você vai ser condenado ao quinto dos infernos. Um lugar que só tem choro, fogo, enxofre, ranger de dente, tristeza, lágrima. Meus irmãos, aceitem Jesus, porque se hoje eu choro no espírito. Eu choro de felicidade. Então, meu irmão, você tem que largar tudo isso e aceitar o Deus verdadeiro, o Deus puro, que está todo dia batendo na tua porta e perguntando se tem lugar para Ele. Porque o meu Deus, Ele é educado, Ele é um cavalheiro, Ele bate na porta. Quem invade a vida do irmão é o diabo, com história de menga, com história de obrigação. Obrigação, para quem nunca fez nada por nós, o nosso dever é amar Jesus Cristo. Aí sim, que é o grande provedor, que fez todas as coisas pensando na gente. Meus irmãos, corram hoje, para você dormir um sono de paz, para você ter sua casa lavada e remida no sangue de Jesus, para você ver a maravilha que é você ter Jesus, um amigo presente, 24 horas do seu lado, meus irmãos, para ajudar você a passar esses dias aqui na terra, com mais paz, meu irmão, com alegria, com esperança e a certeza da vitória, para você ter a sua salvação, meu irmão, em nome de Jesus. Larga tudo isso. Eu quero que essas palavras entrem no coração de vocês. Só Jesus Cristo
salva. Só Jesus Cristo pode todas as coisas. E olha que eu abandonei essa carreira de mãe de santo quando eu estava no auge. Eu estava indo para Miami. Eu estava indo consultar 70 pessoas a $300 cada um. Quando o Senhor me chamou, e eu não resisti, porque eu senti o chamado dele no meu coração. Eu vi que ele estava querendo me dar vida, e vida em abundância. Larga tudo isso hoje, meu irmão. Quebra cafua de Exu, quebra quartinha, pra tu ver se o diabo te mata. Mata não, meu irmão, porque tu quebra mais Jesus. Ele te limpa, ele te dá um banho no sangue do Cordeiro, e tu vai viver a tua vida em paz, meu irmão, desfrutando da tua velhice do lado do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vocês que têm imagem em casa, a imagem de santo, ela pode ser feita de gesso, pode ser barroca, pode ser de cimento, pode ser de pau, pode ser de plástico, pode ser de aço. Toda ela é satânica. Por trás de cada ela tem um demônio. Abra sua Bíblia, meu irmão, e procure que você vai encontrar. Meus irmãos, as imagens é assim: Oxum, quem é? Nossa Senhora da Conceição. Iansã, Santa Bárbara. Ogum, São Jorge Guerreiro. São Roque, é Omulu. Meus irmãos, e por aí vai. Cosme Damião, é Herê. Então, meus irmãos, por trás de cada imagem tem um demônio. Tem um demônio por trás de cada imagem. E isso aí ninguém pode calar essa voz, porque é verdade. Estou falando para vocês se edificarem. O único ídolo que nós podemos ter é Deus, é Jeová. Esse sim é o Rei dos Reis. Mas a respeito de idolatrias, você abre a Bíblia em Apocalipse e você vê. Apocalipse 22, versículo 15, que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos, durante essa trajetória de vida maldita ao lado do diabo, eu era uma pessoa que não me relacionava bem com ninguém. Muito ignorante, muito estressada, não dormia, vivia à base de calmante, não me dava bem com meus filhos, não me dava bem com nenhum homem. Vivia uma vida horrorosa, meus irmãos, uma vida louca. Gostava da festa, gostava de me prostituir, não via graça em nada. Era uma pessoa compulsiva. Tudo que eu via de vaidades eu queria comprar. Que ali eu achava que eu comprando aquelas coisas eu estava suprindo uma necessidade que eu tinha, que não era suprida, que era justamente a necessidade do amor, o amor de Deus, né? O amor de Jesus Cristo na minha vida. E durante essas endemoniações todas, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês: eu só tive lástima na minha vida, tristeza e infelicidade. E por isso que eu digo que só quem limpa, quem restaura e quem dá amor pra gente é Jesus. O Satanás, ele é cheio de astúcia. Uma certa vez eu fui num cemitério deixar uma comida lá para Omulu. E quando eu cheguei lá no cemitério, quando eu cheguei na porta do cemitério, bem na porta, eu vi aquele velho acompanhado de 3 cachorros pretos. Aquele velho todo coberto de pano de saco. Não era nem pano de saco, era aquela estopa antiga que chamava, toda desfiada. Uma roupa marrom, muito barbudo, muito feio, a cara toda cheia de chagas. E quando eu fui chegando, ele falou: trouxe minha comida. E eu senti um arrepio do dedo do pé até o fio do cabelo. Olhei para aquele homem e ele era como se eu tivesse suspensa do chão, e ele me olhando com os olhos esbugalhados. E eu soltei a comida em cima do túmulo lá e saí. Ele falou: nem olhe para trás. E ele ficou lá. E quando eu dei as costas, eu olhei de lado assim e vi as unhas dele enormes como as unhas de um gavião, rasgando a carne com os dedos. E eu nunca esqueci aquela cena horrível. Aí depois eu no caminho de casa digo: ah, demônio, você me trouxe aqui só para me ver isso. E era o próprio demônio. Era um demônio que atende pelo nome de Omulu. Nunca esqueci isso. Também teve uma outra vez que eu estava visitando uma cidade no interior, e lá nessa cidade houve um crime. E as pessoas todas ficaram assustadas, se perguntando quem tinha feito aquele crime, quem não tinha. Tinha sido um rapaz de 17 anos que tinha morrido com 2 facadas no peito. E naquela cidade eu fiquei 4 dias, eu estava de passagem. E quando foi à noite eu fui dormir e vi o rapaz perto de mim, caminhando e saindo sangue da boca dele, do nariz e dos olhos. E no outro dia também eu vi esse rapaz na mesma noite, e passei 4 dias com aquela imagem na minha cabeça, aquele homem me acompanhando. E quando foi na última das noites, eu pedi a Deus que aquilo sumisse da minha vida, que eu estava apavorada. Aí o próprio diabo apareceu na minha frente dentro do quarto. Ele tinha os pés como um pé de bode. Ele tinha assim a língua como a língua de uma serpente quando ele falava.
mas da barriga para cima ele era como um homem, e para baixo ele era como um cavalo musculoso, das pernas grossas, assim, as patas bem feias, e as mãos dele, as unhas era preta, era escura. Ele tinha uma capa de veludo, que quando a luz bateu naquela capa, eu vi que era de veludo, chega, brilhava. Por dentro o forramento dela era todo vermelho, por fora era preto. E na mão ele tinha como um tridente, um garfo com 4 pontas, e ele segurando e rindo. Ele olhava para mim e ria muito. Ele tinha um cavanhaque quadrado, tinha o cabelo preto, assim, bem liso. Bem na testa dele tinha 2 chifres. Não eram chifres enormes, eram chifres pequenos, como se estivesse nascendo agora. E ele olhou para mim e riu. Ele tinha a cara, nem era preta, nem era branca, era cor de jambo, como se fosse um vermelho mais para roxo. E a pele dos braços dele também eram toda daquela cor. E ele olhou para mim e me encarou e riu. Falou assim: eu não estou aqui para brincar, eu não quero você brincando. Porque também eu estava devendo para ele uma menga, estava devendo uma comida para ele. Me lembro até hoje a comida. Era um padê de azeite de dendê com farinha, pimenta e um bife cru que ele queria, regado a cachaça e a charuto.